Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e mãe. Caríssimos irmãos e irmãs, há poucos dias atrás nós vimos a barbárie daquela notícia que uma turma do STF definiu que o aborto até o 3º mês de gestação não é crime, pois não trata-se de uma vida humana. Claro que não foi uma decisão de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, foi uma decisão de uma turma apenas, mas que abre um precedente, infelizmente, e pode estar abrindo uma jurisprudência para outros casos. O caso é um absurdo. Trata-se de um pedido, por causa de algumas pessoas que estavam presas porque estavam trabalhando numa clínica de aborto clandestino. E então entrou-se com esse recurso no STF e a turma, onde estava o senhor ministro Barroso, mandou soltar essas pessoas dizendo que não podem ficar presas porque o aborto até o 3º mês não é vida, então não há motivo para ficarem presas. Então, qual que é o problema disso? É um rasgar não só a Constituição, é um rasgar o Código Penal, é rasgar o próprio Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal não tem competência de legislar. Ele tem apenas a missão de assegurar que a Constituição seja cumprida. Então, como é que o STF vem falar que aquelas pessoas que trabalham em clínicas clandestinas de aborto devem ser soltas e dizer que o aborto até o 3º mês não é um crime se a Constituição fala do direito à vida e mais? No Código Penal está claro que o aborto é crime, em todos os casos é crime. Onde há apenas 2 casos onde não é penalizado, mas não deixa de ser crime. Nos casos de estupro ou de risco de vida para a mãe também, o próprio STF decidiu que nos casos onde o bebê tem anencefalia, não é penalizado. Todavia, continua sendo crime, isso é jurídico, é lei. Está lá claro. Lá não fala de quanto tempo de aborto, lá fala todos os tipos de aborto são crimes. E como que vem essa turma da STF dizer tudo ao contrário? Para vocês terem uma ideia, no próprio parecer, que é dado no próprio declarações entre as do senhor Barroso, é dita a opinião pessoal. Ou seja, porque a lei está lá dizendo uma coisa, todavia eles dizem aquilo que é a vontade própria, aquilo que é a opinião deles. Você imagina a seguinte situação, Vamos pegar uma pauta que a esquerda não gosta, Pena de morte, para criminosos. Não estou defendendo a pena de morte para criminosos, estou querendo usar como exemplo, para vocês entenderem o que eu estou querendo falar. Imagina que um policial, alguns policiais prendam alguns criminosos de grande perigo para a sociedade, aqueles que tocam o terror, e então prendem eles e decidem então executar, executa logo eles, então vai e prendem esses policiais por ter feito essa barbárie, então recorre-se ao STF, e o STF então diz, não, podem mandar soltar porque esses policiais não podem ficar presos, porque eles fizeram este crime, mas matar um criminoso não é crime, porque ele estava fazendo o terror na vida de outras pessoas, então manda-se soltar. Ora, não seria um absurdo? Seria, por quê? Porque não está na lei a pena de morte. Se você quer que exista a pena de morte no Brasil, pois bem, vá para o Congresso Nacional, que é aquele que tem o poder de legislar, os deputados, os senadores, e vá lá, faça um projeto de lei e tente aprovar a pena de morte. Assim como seria um absurdo neste exemplo que eu citei, da pena de morte, é o mesmo absurdo que acontece nessa questão do aborto. O STF não tem poder de legislar. Quem tem poder de fazer leis é o Congresso Nacional. O STF só pode fazer alguma decisão nesses casos quando há alguma brecha na lei ou quando o Congresso é omisso. Ora, não há brecha na lei porque o Código Penal está dizendo claro que o aborto é crime e não há omissão por parte do Congresso Nacional porque há diversos projetos de lei para aprovar o aborto e há diversos projetos de lei para defender a vida em discussão no Congresso Nacional. Então não há nem omissão e nem ambiguidade no texto da lei atual. É sem vergonhice. Eles querem aprovar o aborto de qualquer jeito. Então, antes de eu seguir dizendo aquilo que eu quero dizer para você entender essa questão, assista esse vídeo agora. Gostaria de dar as boas-vindas
a todos que se dispuseram aqui a debatermos estratégias para a descriminalização do aborto no Brasil. Se a discussão é estratégias, a estratégia não passa pelo Congresso Nacional. Levar esse debate para o Congresso Nacional é a pior estratégia. Qual é o campo de luta em que pode haver algum tipo de avanço em temas de direitos sexuais e reprodutivos hoje? O campo de luta é o Supremo Tribunal Federal. Eu não falo isso como um apaixonado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu tenho muitas críticas ao Supremo Tribunal Federal em muitas questões. Qual é o campo de luta em que pode haver algum tipo de avanço em temas de direitos sexuais e reprodutivos hoje? O campo de luta é o Supremo Tribunal Federal. O campo de luta é o Supremo Tribunal Federal. O campo de luta é o Supremo Tribunal Federal. Você acaba de ouvir um procurador regional da República dizendo, confessando aquilo que é o plano para aprovar o aborto em nosso país. Ele está dizendo com todas as letras: se você tentar aprovar o aborto no Congresso Nacional, vai dar errado. Então, vai para o STF. Então, todos esses casos de tentativa de se aprovar aborto vai ser no STF, porque no Congresso eles sabem, não tem como aprovar. A maioria esmagadora dos deputados são pró-vida, e mesmo muitos que estão nem aí, eles vão votar a favor da vida porque eles têm medo de perder o voto. Porque a população brasileira esmagadoramente, majoritariamente é pró-vida, é contrária ao aborto. Então é sem chance, já tentaram de diversas maneiras passar o aborto no Congresso Nacional e graças a Deus não deu certo. Então aonde é que eles vão apelar? No Supremo Tribunal Federal. Só que agora a gente parece que está, como o pessoal diz, na ditadura do judiciário. Nessa questão que o STF faz o que quer. Rasga a Constituição, rasga o Código Penal, rasga tudo em nome da causa das organizações internacionais. Se você quer a aprovação do aborto, tudo bem, vá para o Congresso Nacional. Tenta passar. Não tem conseguido há décadas aprovar o aborto aqui. Então tenta-se no Congresso Nacional. Essa é a estratégia deles. E nós vimos um procurador regional da República falando exatamente isso. Para as feministas, para os defensores do aborto: olha galera, quer uma dica? Vai para o STF. O STF é o grande campo de batalha, é aonde digamos assim, a carta coringa dos abortistas. Por isso nós precisamos nos atentar. Isso não é de hoje. Não é de hoje. Ou vocês acham que a própria aprovação do aborto de anencéfalos em 2011 pelo STF já não fazia parte dessa estratégia? Todos nós, pró-vidas, na época, falávamos que, além do próprio repúdio que nós tínhamos e temos ainda contra o aborto de crianças que têm anencefalia, nós dizíamos que, além disso, de repudiarmos isso abriria brecha para se aprovar os outros abortos. As pessoas: não, isso aí é um exagero, não, vocês, blá 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 blá. Aí o que é que acontece? 2011 se aprovou o aborto de anencéfalos. Passado alguns anos, a presidente Dilma Rousseff indicou o ministro Barroso, que era advogado, que em 2011 era advogado da causa abortista no STF, no Supremo Tribunal Federal. Ele foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha só que beleza. E ao dar uma entrevista e ser questionado sobre a sua posição em relação ao aborto, por ele ter sido advogado em alguns casos, inclusive nessa questão do aborto de anencéfalos, ele foi claro em dizer: quem viu o meu posicionamento no julgamento do aborto de anencéfalos viu que eu não defendi o aborto de anencéfalos, eu defendi todos os tipos de aborto. Para o ministro Barroso, que estava nesta turma e que disse essas baboseiras, de que não considera a vida até a terceiro mês de gestação, ele disse que a defesa dele, quando ele era advogado da causa abortista em 2011, a defesa dele não era para se liberar apenas o aborto no caso de anencefalia, mas em todos os tipos de aborto. E lá está o abortista no Supremo Tribunal Federal, pronto para uma canetada assinar o assassinato de milhares e quiçá milhões de crianças inocentes no ventre das suas mães. Então, não é de hoje, é estratégico deles.
Assim como nos Estados Unidos o aborto foi legalizado e hoje é até o 9º mês de gestação, um absurdo. Não que para nós faça diferença matar com 1 dia de fecundação ou com 9 meses já da gestação. É tudo uma vida humana. Mas para você ver o tamanho de absurdo que nós vimos que acontece nos países em que se legalizou o aborto. E os Estados Unidos, lá foi legalizado por uma fraude judicial também. Lá também se legalizou através do judiciário com uma fraude, com um caso de falso estupro, onde não houve estupro, a pessoa depois confessou, dizendo que foi tudo uma invenção, armada por organizações financiadas, teve até financiamento do dono da Playboy. E essas empresas que transformam, como a própria Playboy, transforma a mulher em objeto, as pessoas em objeto, pagaram, financiaram toda essa armadilha, essa porcaria que se tornou o aborto nos Estados Unidos. E quantas crianças foram ceifadas, quantas vidas ceifadas no ventre materno. Há décadas lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil nós estamos vendo a mesma coisa. O povo é majoritariamente pró-vida, contrário ao aborto, mas por uma canetada, por vias judiciais, por farsas, porque no caso de aborto de anencefalia, nem advogado pró-vida teve. E se aprova o aborto. E por que é que nós temos que falar isso? Porque foi só uma turma que aprovou o aborto naquela questão, mas está para ser julgado no próprio Supremo Tribunal Federal um pedido para que se despenalize o aborto em caso de microcefalia. Se a mulher pegar o Zika vírus, poder abortar. Isso é um absurdo. Para quem acompanhou aquele julgamento, aquele trágico julgamento que culminou na condenação de milhares de crianças anencéfalas ao aborto, podem ver que os ministros que votaram a favor do aborto de anencéfalos diziam não, porque tem que legalizar, porque essas crianças estão fadadas à morte. Olha, eu e você estamos fadados à morte. A gente a qualquer hora pode morrer. Mas diziam não, após o nascimento, poucos minutos depois, a maioria vai morrer. Ora, e as crianças com microcefalia não vivem? Só porque vão possuir uma deficiência, têm que ser assassinadas? Vão também legalizar então, depois deste julgamento, que vão pedir o aborto de crianças com síndrome de Down? Crianças com alguma anomalia vão abortá-las? Aqueles grandes heróis, grandes exemplos para todos nas Paralimpíadas, os que já nasceram com alguma malformação, eles deveriam ser abortados quando a mãe descobriu a gravidez? Com alguma malformação, com alguma doença? Olha, que absurdo é esse, que demência humana nós estamos chegando. Nós estamos fazendo uma nova nação, com eugenia, como Hitler fez na Alemanha, matando judeus e matando os deficientes. Estamos fazendo como países comunistas, levavam pessoas que eles queriam para o paredão e fuzilavam. Nós agora vamos decidir quem nasce e quem não nasce, é deficiente, mata, e vamos chegar em alguns países, Deus nos livre, mas alguns países vão ser legalizado o aborto, como na Índia, por exemplo, descobriu que está grávida, a menina mata. Depois que se legalizou o aborto lá, a maioria dos abortos são cometidos são meninas. Quando se descobre que o feto, a criança no ventre é do sexo feminino, mata porque não quer ter uma menina. Ora, a eugenia contra... Onde estão os defensores da mulher, dos direitos das mulheres para ir lutar pelas mulheres indianas, o direito primordial à vida? Mas não, o Supremo Tribunal Federal quer legalizar a morte. Por burrice, por serem inocentes, por pressão de organizações internacionais, por pressão de políticos que aí sim têm alguma influência de organizações internacionais, pressões de ONGs financiadas por organizações internacionais, mas o STF não tem que lidar com isso, o STF tem que lidar com a Constituição, com a lei. O que a lei fala? Então, caríssimos, eu faço este vídeo porque o STF continuará sendo palco da luta entre a vida e a morte. Por isso, o chamado que eu faço com você, católico, evangélico, espírita, enfim, não importa o credo que você tenha ao assistir este vídeo, o que eu peço para você é, claro, a oração, né? Nós cristãos rezarmos, buscarmos esta força de Deus, porque agindo Deus quem impedirá, mas em segundo lugar, estudar.
vamos estudar e agir, nós não podemos olhar passivo. Isso tudo faz parte de estratégias internacionais para se aprovar o aborto aonde não se foi legalizado ainda. Estudemos e agimos. Possamos ficar atentos ao Congresso Nacional, porque há diversos projetos de lei, tanto para legalizar o aborto como providas, como o Estatuto do Nascituro, que é um projeto de lei belíssimo e que vai caminhando com toda a dificuldade. Então preste atenção nos deputados em gerais, menos do PT, que a gente sabe que os deputados do PT já é causa perdida, porque no próprio Estatuto do Partido dos Trabalhadores está a legalização do aborto, e o Bassuma, o grande Provida, quando ele era deputado federal pelo PT, ele foi expulso justamente por ser o autor do Estatuto do Nascituro. Ele foi expulso e perdeu o mandato. É brincadeira. Então, mas procure ver os deputados do seu estado e pressione, quando esses projetos de lei Provida forem ser votados, pressionem para que eles aprovem, para que eles deem apoio e principalmente se atente ao STF, porque o STF se encaminhando para legalizar o aborto, nós precisamos agir, porque o STF não está acima do poder da qual a Constituição vai dizer, que o poder emana do povo, e o povo é pró-vida. Nós que somos a favor da vida, nós não podemos deixar que os ministros ultrapassem aquilo que eles podem por lei, se assumindo por vontade própria o poder de legisladores, que não são, para legalizar a morte. Não podem, numa canetada, assinar, autorizar o assassinato de milhares e, quem sabe, milhões de crianças. E ainda mais como fizeram, soltando os assassinos. Deveríamos desmantelar toda clínica abortista clandestina maldita que mata crianças, mas não, vamos legalizar, o que tem? E descobre um ponto de droga, não, a gente vamos liberar as drogas aí, solta os traficantes tudo aí, tá para legal. O Brasil está ficando cada vez mais estranho. Então, diante dessas investidas do demônio, deste espírito de morte, tentando por vias judiciais tentar aprovar o aborto, rezemos e agimos. Nós não podemos deixar que se legalize o aborto nesta nação. Alguns jovens até costumam falar contra o comunismo, contra os partidos de esquerda, costumam gritar: a nossa bandeira jamais será vermelha. Mas é triste saber que muitos cantam isso apenas politicamente, pois a bandeira do Brasil está ficando vermelha de sangue de inocentes e ninguém vai fazer nada. Então, possamos, como vai dizer São Bento, ora et labora, orai e trabalhai, possamos agir, porque nós não podemos ficar calados diante deste avanço da patrulha da morte. E encerro esse vídeo dizendo aquela frase do Papa Leão XIII, que muito é útil para os jovens de hoje, para o povo cristão de hoje. A audácia dos maus se alimenta pela covardia e omissão dos bons. Grave isso no teu coração, meu irmão. A audácia dos maus se alimenta pela covardia e pela omissão dos bons. Não sejamos omissos. E para que aprovar a morte, se nós queremos a vida? Rezemos pela vida dos nascituros. Se você que assistir esse vídeo está pensando em aborto, é alguém que veio só pesquisar sobre aborto, para que você quer a morte? Se Deus te deu o dom sublime da vida, a vida para você, e gerou vida no teu ventre. Por isso, pela intercessão de Nossa Senhora, que a vida floresça em nossa nação, na tua e na minha vida. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Com vosso divino Filho, a Mãe Pia,
abençoai-vos a Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, nossa corredentora e Mãe de misericórdia. Escolhe